Por que você trabalha para Deus? Já se perguntou o que poderia estar fazendo agora, ao invés de gastar tempo com a igreja? Ou sua pergunta tem sido o contrário: o que eu tenho feito que toma o tempo de Deus? Tempo, palavra cheia de significados, que se conjuga em uma ação: aproveitamento. Foi isso que ela fez, em pouco mais de 4 anos. Aí eu tentei fazer um pequeno grupo. Eu comecei com 15 amigas. E agora eu tô com 25, até mais até. E hoje eu mergulho muito porque eu consegui batizar 8 crianças já. Eu já tô fazendo esse pequeno grupo há 1 ano e meio. Com 25 crianças. Porque em qualquer lugar que eu tô, dá vontade de evangelizar, dá vontade de falar sobre a palavra de Deus. Você que ainda não tem seu pequeno grupo, faça a mesma coisa, é fácil, tente. Fale com o pastor da sua igreja, tente fazer. Dedique teus talentos a Jesus. Com certeza Deus vai te abençoar, você vai conseguir fazer um pequeno grupo. No momento em que a gente pôde ver o testemunho da Andressa, vindo de Pelotas, Rio Grande do Sul, e ela mostrou que as crianças, com a sua naturalidade, com a sua espontaneidade, elas falam do Evangelho da maneira mais viva que a gente pode ouvir, e ver os resultados maravilhosos que o Espírito Santo quer fazer, vai fazer e irá fazer por nós. Meu nome é Andressa Duarte Barragana, tenho 14 anos e moro na cidade de Pelotas. E a minha vida começou lá, nasci lá, e quando eu tinha 9 anos, né, a minha avó montou um pequeno grupo com o seu Valdemar, a dona Leonida e o Beto, né, que eram da igreja adventista, e eu comecei a praticar o pequeno grupo. E lá eu aprendi que eu devia guardar o sábado, que eu devia fazer várias outras coisas. E lá a gente estudava a Bíblia. Então eu decidi montar um pequeno grupo também. E foi difícil no início, para minha mãe deixar, para me batizar, mas eu consegui. Aí chegando lá, eu me batizei no sábado, montei um pequeno grupo numa quinta-feira. E o meu pequeno grupo tem 85 crianças. Eu me sinto feliz por Deus, por causa que eu sem Deus não sou nada. Eu sou uma simples Andressa normal. Mas quando Deus entra na nossa vida, a gente se torna diferente. E é muito bom passar mensagem para aquelas crianças que ainda não conhecem Jesus. Então, fazer pequeno grupo é muito bom demais, tanto para mim quanto para Deus. Porque quando a gente faz um trabalho missionário, a gente não faz nada obrigado. A gente faz porque a gente ama Deus e ama o próximo. Então eu me sinto muito feliz. Jesus, ele usa todos e Ele está sempre ao nosso lado e Ele está voltando e Ele pede para que todas as pessoas possam fazer o seu chamado, que é Ele quem coloca as palavras dele na nossa boca e é Ele quem nos usa, a gente só é o instrumento. Então quando a gente está com o coração transbordando da palavra dele, a gente sempre deve levar a mensagem adiante para aquelas pessoas que não conhecem. Porque lá em Mateus, capítulo 24, versículo 14, diz que será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, a testemunha de todas as nações. Então virá o fim.
Se Jesus ainda não veio, é porque nem todas as pessoas conhecem a Ele. E Ele precisa que você dê o primeiro passo para que um dia Ele possa voltar e todo esse sofrimento acabe. Jesus, Ele nos dá 24 horas de proteção, cuidado e supra as nossas necessidades. Ele pede que damos uma horinha a Ele. Em uma hora você consegue entregar um folheto, dar um curso bíblico e ganhar uma alma para Jesus. Então que você possa depositar o seu tempo nas mãos dele, a sua vida, porque lá no céu a gente vai ter muito tempo para descansar. Então a gente tem que plantar aqui para colher lá, para que quando a gente chegar lá a gente possa receber vários frutos. Que você possa fazer a sua parte. Que Deus abençoe. Amém. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Eu já levei o CD da social, a gente já pulou, a gente já brincou lá dentro. E a catequese, o Frei conhecia o trabalho que eu fazia aqui em casa, do pequeno grupo, perguntou se eu tinha como ser professora da catequese. Aí eu perguntei pro pastor e o pastor disse que eu podia. Então eu fui lá no Frei e avisei que eu poderia, mas eu iria ensinar o que eu sabia. E aí então eu fui. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz imã de geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Quinta-feira eu faço meu pequeno grupo à tarde. À noite, quinta-feira, a gente sai fazer algumas serenatas na casa de alguns irmãos da igreja. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. As crianças que recebem esse papelzinho, elas oram e elas fazem muito pedido de oração. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? É uma agenda de dar inveja em gente grande. Com 13 anos, Andressa parece ter feito muito mais que pessoas com vários anos de experiência. Eu aprendia várias coisas diferentes do que os adventistas ensinaram. Até que veio o primeiro contato com a igreja, a avó de Andressa e um pequeno grupo. A minha avó me convidava e vinha aquela vontade de ir, sabe? Mãe, deixa eu ir. E a mãe dizia, não, Andressa, não é bom. E minha mãe nunca deixava eu ir. Deixa eu ir só pra agradar a avó, eu te prometo que eu vou só pra agradar a avó. E a mãe disse, então vai. E eu fui. E lá no pequeno grupo da minha avó, eles estavam pregando a Bíblia. Eu fui aprendendo coisas novas, coisas que eu não tinha aprendido ainda. O líder do pequeno grupo, Valdemar, se transformou num exemplo e inspirou uma grande missão. Eu senti um amor muito grande dentro do meu coração, de que tudo que o seu Valdemar estava falando, eu também poderia falar. Eu também seria capaz de contar aos meus amigos histórias da Bíblia que eu conhecia. E disse para minha mãe, eu me decidi em montar um pequeno grupo. E então ela disse que sim. E eu disse, mas mãe, para mim poder montar meu pequeno grupo, eu preciso me batizar. E eu sentia que para mim me batizar já era tarde demais. Bom, já que tu tá insistindo, então pede pro teu pai. Senti aquele friozinho na barriga, sabe? Porque meu pai, ele nunca foi adventista. Pai, eu preciso montar meu pequeno grupo. Mas para isso, eu preciso me batizar. Preciso me entregar a Jesus para que
para as crianças que eu vou contar sobre Jesus possam seguir o meu exemplo também. E aí então o pai disse que sim. Não demorou nada para enfim colocar os planos em prática. No sábado da mesma semana eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Eu disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. Os resultados apareceram. Muitas crianças saíram do meu pequeno grupo para montarem outros pequenos grupos. A Andressa que mostrou que dava para fazer. E eu acreditei e queria fazer. Não foi fácil. Eu pedi para minha mãe, ela não deixava. E eu chorava que eu queria. E eu dizia: Andressa pode, por que a Andressa pode e eu não posso? E ela disse: porque a Andressa é muito grande e tu é pequena. Aí eu fiquei brava com ela. Eu acho que é como uma família. Eu acho muito bom fazer pequeno grupo. É um pedaço da igreja. É um pedaço de Deus também. É como um presente para mim. Falar da igreja para eles. E assim eu quero batizar algumas pessoas como a Andressa. Mesmo com toda a timidez de criança, o pequeno grupo é um sucesso. Vitória, de 8 anos, também é líder. Para ela é mais fácil do que muita gente imagina. Falar de Jesus a todo mundo. Depois cantar musiquinha, depois contar historinha, depois orar e ir embora. 17 crianças e 3 pais se batizaram. Novas vidas, novos exemplos e novos conceitos. Quanta diferença um pequeno grupo pode fazer. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. E não para por aí. Eu já preguei em Parobé, em Esteio, preguei agora em Gravataí, Monte Belo, em São Paulo, que foi o lugar mais longe que a gente já foi, em Aceguá, no Uruguai, na Central aqui de Pelotas, na Central de Porto Alegre, em Sarandi, na Costa Silva, na Igreja Americana. Muitos outros lugares já ouviram a mensagem de Deus através da Andressa. Com uma agenda tão cheia, poderia não sobrar tempo para aquilo que toda criança gosta de fazer: brincar, aproveitar a infância. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Eu já batizei 6 pessoas, ela já mora 8. As crianças se juntaram e descobriram que, como a gauchinha de Pelotas, outros poderiam se juntar em pequenos grupos e falar da Bíblia. Fazer o trabalho de Deus é resultado de uma vida consagrada, e essa vida só aparece quando o próprio eu morre. E foi a morte que separou Andressa desta rotina. O acidente, em março deste ano, matou a jovem com 14 anos e mais 3 mulheres da sua família. E mesmo na morte, continuou pregando. Foi depois disso que o seu pai, André, resolveu finalmente aceitar a Cristo. E como declarou seu amor por Jesus? Seguindo os passos da filha, os passos do mestre, assumiu o pequeno grupo de Andressa. Um trabalho tão simples que uma criança é capaz de realizar. Uma caminhada tão profunda que lá no céu vai chegar. Vem se lembrar em dias a sofrer. Quem irá se far?
você for.